Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, obrigado pela presença de cada um. Hoje, dando continuidade nas bem-aventuranças, né, nós vamos falar sobre o bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Como a gente pôde ver na música agora, né, ela fala muito sobre bem-aventurados os pacíficos, os puros de coração. Então a gente vê que no contexto, a gente trazendo isso, Jesus não estava querendo dizer bem-aventurado vocês que têm fome e sede de justiça na questão de vingança, né? Numa questão de fazer justiça com as próprias mãos, vamos dizer assim. E por muito tempo, pela época tal, se interpretava dessa forma a questão da justiça, né? Ainda mais no momento em que foi dito que tinha uma grande revolta ali, os judeus com o Império Romano, que estava massacrando eles, né? Apertando eles, né? Então, que tinham eles, quando Jesus vem e diz isso, eles trazem muito a gente vai se vingar, então vai chegar a hora de a gente se vingar, pegar a espada e ir para cima dos romanos. Não era bem assim o que Jesus estava querendo dizer, né? Até porque a gente pensar na figura de Jesus, tudo que foge do amor, do caminho do amor, não é o caminho que Jesus está nos ensinando, né? E por que Jesus quis dizer isso? Qual foi a conotação? Alguém tem uma resposta? Alguém tem um modelo? Fala, eu acho que Jesus quis dizer desse formato. Alguém tem ou poderia levantar uma questão? Eu acho que é por causa disso ou aquilo. Nessa época aí, eu acho que a palavra justiça queria dizer fazer as coisas corretas, ser justo, ser correto. Isso. Andar no caminho, né? Seria nessa base. Exatamente. Ter fome e sede de justiça é uma frase profunda e evocativa, né? Porque Jesus usa nas bem-aventuranças, especificamente em Mateus, né? Essa imagem de fome e sede captura o desejo de necessidade profundas e intensas, se a gente for pensar nós como pessoas, como seres humanos, né? Porque acho que todo mundo aqui, quando está com fome, com sede, se transforma em outra pessoa, né? Tem uns que tem um pouco mais, outros poucos menos, mas todos se transformam, né? Quando você está com fome, você sai mordendo o que tiver na sua frente, né? Fica estressado. Hoje em dia, se você pega nos aplicativos, você vai pedir alguma coisa, se ali no aplicativo coloca 30 minutos para entrega, deu 35, você já está maluco, já que não chegou o que você pediu, porque você está com fome, né? Então isso acaba trazendo uma reflexão bem profunda, fome e sede de justiça. Se eu tenho fome e sede de justiça, eu quero arrebentar com o que está na minha frente, né? Mas não é por aí o caminho. Semelhante às sensações físicas nossas, né? Não é esse o caminho que ele quis trazer, né? Mas ele provoca a gente. Jesus usava muito essa provocação, né? Por isso que muitas vezes ele usava as parábolas para falar, para conseguir trazer o ensinamento para o mesmo nível, né? Para conversar de igual para igual. A gente vê às vezes, hoje eu não estou mais participando, né? Mas quando eu estava participando no estudo aqui dos livros, às vezes a gente tinha que reler 3, 4 vezes o mesmo parágrafo porque a gente não conseguia entender. Igual que a gente tem que sobressair, mas hoje nós temos um melhor entendimento das coisas, né? Imagina naquela época, então a gente tinha que muito conversar de igual para igual. E às vezes ele usava esse tipo de linguagem, né? Lembrando que em momento nenhum Jesus estava dizendo para os homens sempre, né? Isso a gente tem que pensar muito. Ele falava muito ao Espírito, né? Se a gente for pegar as frases, as palavras de Jesus só como seres humanos, nós vamos com certeza aplicar de forma errada os ensinamentos. Nós temos que pensar como espíritos, né? Sempre que passamos por alguma situação desafiadora, temos que pensar a dimensão espiritual da criatura, igual eu falei, nunca pensando somente como ser humano, né? A desviar o tempo, entendermos que a história não se escreve a história de corpos, mas sim a história de espíritos. Ou seja, se a gente for pensar em vingança, fome e sede de justiça como homens hoje, nós iríamos estar totalmente errados, porque o nosso caminho, a nossa vida não se resume nessa passagem aqui, né?
nós temos vidas anteriores e vidas a vir, muitas ainda, provavelmente. Então, se a gente for pensar no espaço-tempo apenas e agora, para aplicar a justiça que a gente pode interpretar aqui, o fome e sede de justiça, a gente vai estar indo para o caminho ao contrário. Então, a gente vai fazer hoje o quê? Nessas bem-aventuras, tentar dar uma desmiuçada nela, entender o que Jesus estava querendo dizer para nós sobre fome e sede de justiça. Por que ele usou essas palavras, que pode ser muito desafiador ao entendimento para aquela época e até hoje, né? Se a gente for pensar como seres humanos, principalmente agora nos últimos tempos, né? O ser humano está com uma sede de justiça, de fome, né? De fazer com as próprias mãos, de às vezes se precipitar, né? Quantos casos a gente não vê de justiça que é feita com a própria mão e erroneamente, né? Porque não era aquilo. Às vezes, principalmente na internet hoje, a pessoa coloca uma coisa na internet, recorta um trecho do que ela colocou, uma fala dela, e como se aquilo fosse a verdade da pessoa, e saiu um turbilhão de haters, né? Essa pessoa fez isso, fez aquilo, não é aquilo. Recortaram um pedaço da fala que tem 2 horas e resumiram em 2 minutos, como se aquela fosse a verdade da pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então a gente vai hoje tentar dar um caminho ali para a gente consiga entender o que Jesus estava querendo dizer nesse fome e sede de justiça, né? Para começar, é essencial que a gente entenda o contexto de justiça na época, né? Na Bíblia, a justiça é frequentemente sinônimo de estar em um relacionamento correto com Deus. Então a gente já tem um ponto. Se justiça é ter um relacionamento correto com Deus, eu querer fazer o mal para a pessoa por eu julgar se é a justiça naquele momento, por exemplo, matar, bater uma pessoa porque ela fez alguma coisa que eu julgo errada, eu vou estar num relacionamento correto com Deus e estar fazendo mal para a pessoa, por mais que ela tenha feito a pior coisa. Cabe a mim? Acho que por isso que nós temos as leis humanas para isso, né? Nós temos justiça, nós temos polícia, nós temos delegado, nós temos todos esses meios, né? A gente não precisa tomar por... A gente tem uns delegados aposentados aí, então a gente não precisa tomar por esses meios, né? Ter fome e sede de justiça implica, né, um desejo profundo e insaciável de vivermos de acordo com a vontade de Deus. É um anseio de estar em posição correta com Deus, refletir seu caráter e ver sua justiça prevalecer no mundo. Esse desejo não é um desejo passivo, mas uma busca ativa, assim como alguém procura ativamente comida e água quando fisicamente faminto ou sedento, né? Ou seja, ter fome e sede de justiça não é eu ficar também, vai vir coisas boas para mim, coisas boas vão acontecer, eu fui no centro 2 vezes por semana durante 5 anos, alguma coisa tem que acontecer, justiça, a justiça de Deus é essa, vai ter que me dar uma coisa, vai ter que me dar um carro, vai ter que me dar uma casa. Não é simplesmente isso, né? A gente vai ver mais para frente que vai muito além do modo passivo de ser, né? Porque a gente vir aqui 2 vezes por semana, durante 5 anos, durante 10 anos, é o básico, é o mínimo que a gente poderia estar fazendo, né? Dedicar 1 hora, 2 horas por semana, né? Um dos aspectos chaves de ter fome e sede de justiça é reconhecer nossa própria pobreza espiritual e necessidade de Deus. Jesus começa as bem-aventuranças com: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para que tenhamos fome e sede de justiça, devemos primeiro reconhecer que somos espiritualmente pobres e não podemos alcançar a justiça por conta própria. Esta humildade e dependência de Deus são fundamentais. Então você vê que Deus se coloca nós numa posição de que precisamos ter essa dependência, essa humildade para conseguir trilhar um caminho da justiça,
da sede, da vontade de buscar um algo maior para nós. Em Romanos, Paulo escreve: não há nenhum justo, nenhum sequer. Então você vê que só com essa afirmação, qualquer tipo de vingança que você tenta por mãos próprias, por meios próprios, cai por terra. Porque, como ele disse aqui, não há nenhum justo, nenhum sequer. Mesmo que você se ache justo o suficiente para estar julgando, fazendo a justiça, não há nenhum justo. Você não é justo o suficiente para isso, né? Vocês lembram na passagem de Maria Madalena, né, que atira a pedra, né? O que Jesus fez? Que atira a primeira pedra, né? Quem não tem um erro. O que aconteceu? As pedras caíram ao chão e ninguém tacou uma pedra, né? Ou seja, ali ele já quebrou a perna de muitos. A mulher adúltera. É a mulher adúltera, né? O nome dela não é Maria Madalena? Não. Não? Não? Enfim, aquilo lá. E todo mundo fez o quê? Soltou a pedra, porque ninguém sequer teve a coragem, né? Ali se faz uma autorreflexão. Eu sou, como falo, eu sou realmente tão puro, tão limpo, que eu teria essa coragem de jogar pedra. Eu acho que aqui, eu falo por mim, eu não teria coragem nem de pegar pedra, talvez, tá? Então é bem precioso essas palavras, né? São bem preciosas. Deus, de nossos próprios esforços, a lei humana, já tem seus meios e mecanismos para serem utilizados. Como eu falei, Deus tem a gente não precisa tomar essa rédea para nós, essa vontade por si mesmo, porque nós já temos as nossas leis humanas, que vai julgar o que é certo, como cada país tem a sua, dependendo do lugar, cada estado tem o seu. Então, deixa para o homem julgar o que é do homem e a Deus o que é de Deus, tá? Dito isso, sobre o que seria essa forma de justiça na esfera espiritual, o que podemos fazer ou aplicar em nossos dias para sermos buscadores, vamos dizer assim, buscadores, né? Dessa fome e sede de justiça. O que a gente pode estar fazendo, trazendo isso para o nosso dia a dia, para poder falar, eu estou tendo uma fome, uma sede de justiça, mas não a fome e a sede de justiça dos homens, como a gente viu agora há pouco, que é aquela de julgar, aquela de estar fazendo justiça com as próprias mãos. O que Jesus quis nos ensinar com essa bem-aventurança é que esse anseio por justiça envolve uma transformação de nossos desejos e prioridades. Quando temos fome e sede de justiça, não estamos mais satisfeitos com os prazeres e buscas efêmeras deste mundo. Muito pelo contrário, estamos em busca do reino de Deus e sua justiça. Então você vê que ter a fome e a sede de justiça não é querer estar apontando o dedo para o próximo, e sim colocando a mão no nosso coração e falando, eu estou dando um passo a cada dia em busca da minha evolução espiritual, no caminho de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Eu estou a cada dia tentando ser um pouco melhor do que ontem. Essa é a verdadeira busca pela fome, pela sede de justiça. É você ser um pouquinho melhor do que você foi ontem, tá? Em Mateus, ele até diz, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então, primeiro de tudo, buscai o reino de Deus e a justiça de Deus. Não a justiça do homem, não o que é certo para nós, o que julgamos certo para o hoje. Essa mudança de foco requer uma renovação contínua de nossas mentes e corações. Então, como eu falei, um passo a cada dia. A gente está tentando ser melhor do que ontem, nem que seja um tiquinho. Você está tentando, todo dia meu vizinho lá mora num prédio, todo dia ele para o carro torto na minha garagem, pega, tem que fazer uma puta manobra, e eu me estresso. O que é ser melhor num dia para o outro? Pode começar de repente com você não se estressando, ou então com você indo lá falar com ele, viu? Tem como você estacionar retinho ali, precisa de ajuda, de repente a pessoa tem uma dificuldade, você não sabe, você já está apontando o dedo. Então isso é poder buscar um pouquinho a mais ali, tá? Do que você pode ser melhor, né? Em Romanos,
Paulo, né, explica em Romanos que não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Então, olhe forte, você pensar em que todo dia você tem que se transformar. Essa transformação é essa busca pela justiça, né? É a fome da justiça, é a sede de justiça através dessa renovação. À medida que crescemos em nosso relacionamento com Deus, nossos desejos se alinham mais estreitamente com o dele e nos tornamos mais sintonizados com sua vontade. Então olha que interessante, você procurar esse caminho da fome e a sede de justiça é você ser um melhor, 1% melhor no outro dia, porque você está estreitando os seus laços com os ensinamentos, com a espiritualidade, sendo um pouquinho melhor do que você foi ontem. Então você vai ver que vai ter muito sobre isso, falando na questão da fome e sede de justiça, que isso a gente tem que trazer para o nosso íntimo, para o nosso pessoal. Além disso, ter fome e sede de justiça envolve um compromisso com a evolução pessoal. Isso significa esforçar-se para viver uma vida que é alinhada a que Jesus viveu em terra, caracterizada pelo amor, pela bondade e pela reflexão do seu caráter. Então, olha, igual eu falei na música, né? Os pacíficos, os bons de coração. A gente tem amado o suficiente, nós somos bons e temos um caráter ímpar para poder apontar o dedo e querer fazer justiça, deixar esse papel para nós. Eu acho meio difícil 24 horas durante, 80 anos. Meio complicado, né? Essa busca pela nossa melhoria não é sobre legalismo ou autojustiça, ou então por querer provar ser o mais correto, mas sobre um desejo genuíno de honrar a Deus e nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Então olha que interessante, né? Que ele fala aqui da autojustiça, ou então querer provar ser o mais correto. Quantas vezes, às vezes, até mesmo no nosso trabalho, né? Tem pessoas ali trabalhando com a gente que, de repente, igual falam, né? O santo não bate, e a gente quer mostrar que a gente sabe mais que ela, quer mostrar que somos melhores que ela. Eu estou nessa empresa tem 30 anos, você começou agora. Então eu sou melhor, então por isso eu tenho que fazer desse jeito. E às vezes a pessoa vem com uma ideiazinha diferente que cai como uma luva. Então a gente querer fazer a justiça, a gente querer ser melhor que os outros, não está nos colocando nesse caminho, tá? Além da evolução pessoal, ter fome e sede de justiça também abrange uma paixão pela justiça social. Então aqui, ó, nesse ponto, é o que eu falei, né? A gente, por exemplo, vem 2 vezes por semana aqui no centro, vamos supor, durante 10, 15 anos. E aí ele toca num ponto aqui, né, no texto, que é ter fome abrange uma paixão pela justiça social. Aí nós estamos vindo aqui direto e não estamos olhando para o nosso companheiro, o nosso amigo, o nosso próximo, ou às vezes até um que esteja na rua, em situação de rua. Então, do que está adiantando tudo isso se a gente não está? E aí que volta, mas o que tem isso a ver com a fome e a sede de justiça? Lembra ali atrás? Fome e sede de justiça é evolução contínua, é ser 1% melhor todos os dias. Como eu vou ser 1% melhor todos os dias? Ajudando o próximo, vindo aqui, fazendo coisas boas, tendo um coração bom. Em muitas passagens de Jesus é possível perceber repetidamente a preocupação com os oprimidos, os marginalizados e os vulneráveis. Você lembra nas passagens com quem Jesus andava, né? Ele não andava com reis, ele não andava com doutores da lei, com grandes mestres, né? Ele foi naquele que estava ali jogado, às vezes colocado às margens, né? Em Isaías, somos instruídos a aprender a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, defendam o direito do órfão
e pleiteiem a causa da viúva. O próprio Jesus demonstrou essa preocupação, alcançando os excluídos e desafiando as injustiças de seu tempo. Como seguidores de Cristo, somos chamados a advogar pela justiça e trabalhar por um mundo que reflita essa justiça, de acordo com o tempo que vivemos hoje. Naquela época, as injustiças sociais eram outras, hoje são outras, e isso não vai acabar. É uma linha do tempo muito grande ainda, vai muito tempo ainda. Então, com certeza tem alguma coisa que nós podemos estar fazendo para melhorar o nosso círculo ali, né? Em termos práticos, como cultivamos esta fome e sede de justiça em nossas vidas diárias? Em primeiro lugar, envolve um compromisso com a reflexão, o estudo de obras e a oração. Através da oração, nos comunicamos com a espiritualidade, expressamos nossos desejos e buscamos sua orientação. E as obras, como a palavra revelada de Deus, nos fornecem o conhecimento de sua vontade e o padrão de justiça. Então, a gente pode ver que como que eu consigo fazer essa melhoria, esse 1% por dia, para eu ter essa fome, essa sede de justiça? Orando, estando em sintonia com a espiritualidade, estudando. Aqui a casa tem N cursos, né, de segunda, de quinta, de sábado, de sexta. Então, olha quanta oportunidade a gente tem de estarmos ali nos aprofundando, nos melhorando, nos aperfeiçoando para a gente poder chegar nesse 1% todo dia. Ferramentas em todos os cantos são dadas. Às vezes basta a gente querer ali esticar o bracinho para estar pegando, né? Tem um salmo que ele é bem interessante, que ele fala assim, ó: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, que a gente possa se permitir que essa palavra, as obras, a oração, seja uma lâmpada, seja a luz para os nossos pés, porque acaba sendo que é um molde, né, para os nossos desejos e ações. A partir do momento que a gente se aprofunda, que a gente está em um contato mais íntimo com a espiritualidade, a gente busca, né, a gente anseia sempre coisas melhores. É como dizem, né, você é a média acho que é dos 5, dos 6 pessoas que te rodeiam, né? Então, se você está com 5, 6 pessoas ruins, vamos por que não são boas, você vai ser uma pessoa que também não vai ser boa. Agora, se você está com 5, 6 que querem o bem, que querem evoluir, que têm um propósito de vida, você com certeza vai estar nessa mesma sintonia, né? Tudo é sintonia, né? Eu vou pegar uma água que a boca está seca. Dando continuidade, então, nas formas que podemos estar nos aperfeiçoando, melhorando esse 1% para realmente sermos dignos de dizer que somos sedentos, ali, que somos famintos pela justiça, vem em segundo lugar, então, uma comunidade, uma união, né? Que nos encoraje e nos responsabilize em nossa busca pela justiça. A vida não é para ser vivida em isolamento. E eu vou citar uma outra passagem. Vocês vão ver que em todas eu coloco uma passagem para enfatizar o que estou querendo dizer, sabe? Para dar o apoio. Então, eu fiz o texto e coloquei para a gente estar podendo refletir ao mesmo tempo, tá? E em Hebreus tem quando quer dizer viver em comunidade, que a gente não precisa viver isoladamente para buscar essa melhora contínua nossa. Em Hebreus tem: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas ações. Não deixemos de reunir-nos como no centro, mas encorajemos-nos uns aos outros. Fazer parte de uma comunidade que proporciona apoio, encorajamento e oportunidades de crescimento na justiça. Então, aqui o que eu falei agora há pouco da média de pessoas, olha o quão importante é vivermos em uma comunidade voltada, lógico,
para o bem, para podermos estar ansiando em busca dessa melhoria contínua nossa. E em terceiro lugar, envolve atos práticos de serviço e justiça. Aqui eu vou falar que para muitos pode ser uma pedra no sapato, porque quando a gente fala em atos práticos, né, é a questão de não ser o passivo, e sim o ativo dessa busca, né, a gente querer ir buscar isso daí. E vou começar com essa passagem de Tiago, que ele fala: a fé por si só, olha que bonito que ele fala, hein? A fé por si só, se não for acompanhada de ação, está morta. Ou seja, é o que eu falei, adianta estarmos vindo aqui 2 vezes por semana, 10, 15 anos, e não estarmos olhando aquele que necessita, aquele que às vezes grita socorro pelos olhos e a gente não percebe, a gente não tem esse tato de estar vendo, de poder ajudar, né? Nossa fome e sede de justiça deve nos compelir a agir em nome dos necessitados, buscar a justiça e demonstrar o amor de Deus de maneiras tangíveis, tá? É igual a gente fala aqui no curso de sábado, o Anderson fala muito disso, né? Por exemplo, a gente às vezes imaginar alguma coisa, por exemplo, por que a gente tem um quadro aqui? Porque a gente precisa nós seres humanos precisamos de coisas tangíveis, né? A gente precisa ter um norte ali, uma coisa para a gente poder colocar o nosso pensamento naquilo. Então, por isso das coisas tangíveis, né? Seja através do voluntariado, defesa de causa ou simplesmente mostrando bondade aos que nos rodeiam. Nossas ações devem refletir nosso desejo por justiça. Então olha que interessante. Eu não consigo fazer o voluntariado porque eu trabalho o dia inteiro, não tem como. Mas aqui eu tenho uma coisa tão simples, que é mostrar bondade ao que nos rodeiam. É uma coisa que é de graça, não toma seu tempo. Quantas vezes a gente vai num lugar, às vezes a pessoa, principalmente atendimento ao público, a pessoa está de saco cheio, ela acaba com o seu dia ali naquele atendimento, né? Arrebente-se no meio. E às vezes a pessoa que está atendendo, que está daquele jeito, se você mostra um afeto para ela, você mostra uma forma afetuosa de estar respondendo ela, você transforma a atitude dela, né? Então parece que a pessoa vai te oferecer porrada, você devolve amor, a pessoa fica sem ação, né? Ela quebra no meio porque é um simples gesto, um simples ato, né, que vai estar melhorando com certeza o dia dela e o seu que ofereceu isso muito mais, porque você está oferecendo o que está dentro de você, né? Você está oferecendo facas para a pessoa ali, né? E por último, envolve uma dependência contínua da graça de Deus e do trabalho da espiritualidade. Devemos reconhecer que nossa busca pela justiça não é um evento único, mas uma jornada ao longo da vida. Lembrando isso, vida, né? Como eu falei ali atrás, a gente tem que esquecer, a gente não pode pensar em vida como pessoa aqui hoje, vou viver, 70, 80 anos. A gente tem vidas anteriores e vidas a vir, né? E em Filipenses, ele fala, ele diz assim para nós, né? Continuem a desenvolver a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade. À medida que buscamos a justiça, dependemos da graça de Deus para nos sustentar. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele fala, né? Continua a desenvolver a salvação de vocês com temor e tremor, ou seja, eu tenho a ganância de ser 1% melhor todo dia, porque as minhas atitudes vão refletir na minha justiça lá na frente. Então, se eu tenho más atitudes hoje, a minha justiça vai vir proporcionalmente às atitudes de hoje. Se eu fui uma pessoa melhor, que quis o bem das pessoas, que ajudei, a justiça vai vir? Com certeza, mas a mão bem mais leve do que a justiça de quem praticou o mal, né? Em resumo, ter fome e sede de justiça é ter um desejo profundo e intenso de viver de acordo com a vontade de Deus, refletir o seu caráter
e ver sua justiça prevalecer no mundo. Envolve reconhecer nossa própria pobreza espiritual, transformar nossos desejos e prioridades, comprometer-se com a espiritualidade e advogar pela justiça social. Então você vê, são praticamente 3 pilares nessa fome e sede de justiça, né? Essa busca é, em última análise, cumprimida por Deus, que satisfaz nossa fome e sede. Ou seja, a partir do momento que a gente tem os 3 pilares na nossa vida, a justiça vai ser feita como qualquer um, ninguém é diferente de ninguém, mas a mão dela vai ser bem mais leve para nós, né? Ao nos comprometermos com oração, estudo de obras, engajarmos na comunidade, ou podemos dizer, no centro, nas boas ações, realizar atos de serviço e depender da graça de Deus, podemos cultivar esta fome e sede de justiça em nossas vidas diárias. Então, resumindo, a fome e sede de justiça, ela é um anseio por uma vida alinhada com os padrões divinos. Então ela é uma busca, uma vontade o tempo inteiro, né? Pela lei de causa e efeito, os que têm fome e sede de justiça surgem no cenário reencarnatório como os antigos infratores da lei de Deus. Esse trecho aqui, ó, pela lei de causa e efeito, os que têm fome e sede de justiça surgem no cenário reencarnatório como os antigos infratores da lei de Deus. Eu escutei essa frase numa palestra do Jorge Lahá, que ele fala justamente sobre as bem-aventuranças e especificamente esse tema, né, fome e sede de justiça. Porque o que ele coloca ali, as pessoas que hoje possuem a fome e a sede de justiça, como a gente viu, de querer ser melhor, de fazer o bem, de procurar sua evolução espiritual todos os dias, são pessoas que lá atrás ela não buscou isso, e hoje ela tem essa fome, porque ela desencarnou lá atrás, reencarnou agora, e ela veio com esse anseio dentro dela, às vezes até mesmo fora da caixa, assim, porque ela percebeu que precisa realmente disso, né? Esses, que são os que têm fome e sede de justiça hoje, foram equivocados em suas experiências passadas. Isso não sou eu que estou falando, Jorge Lahá, que falou na palestra que eu peguei uma parte. Então esses são equivocados em suas experiências passadas, renascem famintos e sedentos da justiça divina. Tudo que foge da lei do amor é automaticamente desvio do planejamento reencarnatório. Então, o que ele diz aqui, me pegou bastante esses 3 parágrafos aí que eu peguei da palestra dele, porque a hora que ele falou que tudo que foge da lei do amor é automaticamente desvio do planejamento reencarnatório. Então, a partir do momento que você não está oferecendo amor, a partir do momento que você está fazendo a justiça com as próprias mãos, julgando, você está desviando desse caminho. Ou seja, você está desviando do seu planejamento reencarnatório. O seu planejamento reencarnatório é baseado no amor. E para finalizar, eu trouxe uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 738. A questão é a seguinte, ó. Para conseguir a melhora da humanidade, essa é a pergunta, tá? Não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? E aí é a resposta: pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Kardec pergunta de novo, na mesma pergunta. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? E ele responde: durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais.
representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem ou sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses, os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante a de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes dele. Olha que bonito, trazendo, né, essa reflexão do uniforme para o nosso corpo e os soldados, o espírito, né? Mas, aí o Kardec falou de novo, mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. E ele responde: se considerasseis a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberam suportá-los sem murmurar. Então, olha aqui, eu falei lá no começo, né, para a gente colocar essas palavras da bem-aventurança, esquecendo o nosso corpo material e sim pensando no espírito. Jesus falava para espíritos, não para pessoas, né? Então, igual o exemplo aqui da pergunta, se um soldado vai para a guerra e volta com o uniforme todo estragado, mas está vivo, o general vai estar feliz porque ele voltou vivo, né? E a mesma coisa somos nós. Se passarmos por dificuldades aqui, por caminhos difíceis, situações complicadas, desafiadoras, e passarmos sem murmurar, lá na frente, eu não gosto dessa palavra, mas temos uma recompensa. O que é recompensa? Não é nada de, você passou por isso, você vai ter tal coisa. É só questão de justiça, né? A gente vai ter a justiça feita de acordo com a balança que a gente utilizou na hora do momento, né? Então, para finalizar, eu vou ler ele de novo aqui, o finalzinho, que eu achei muito boa essa parte. Então, ele pergunta, né? Ele repergunta: mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. Então, grave bem essa parte, ó. Se considerasseis a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberam suportá-lo sem murmurar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ou seja, nós encontraremos naturalmente o saciar das aparentes dificuldades que nós temos, sem a necessidade de nos levantarmos como um vingador. Se você tem fome e sede de justiça, compreenda que você será farto. Em resumo, pessoal, o que eu quis passar para vocês hoje foi: a fome e a sede de justiça a gente tem que praticar todo dia. De que forma? Buscando a nossa melhoria, a nossa evolução espiritual, sendo 1% melhor, sendo bom com as pessoas que estão na nossa casa, sendo bom com as pessoas do nosso trabalho, com as pessoas que a gente encontra, que seja uma vez na vida. Quantas vezes a gente vê, às vezes em televisão, pessoas que cruzaram o caminho da outra uma vez na vida e mudou por completo a vida dela, seja com uma ação, seja com uma palavra. Agora veio até isso na minha mente, eu não sei se vocês já ouviram falar, vocês conhecem aquele cantor, o Seu Jorge? Tem um vozeirão, né? Ele era morador de rua. E uma vez, um outro cantor, que é o Xande de Pilares, ele estava fazendo show num barzinho, num restaurante, e o Seu Jorge, morador de rua, chegou, perguntou se ele podia cantar. Aí ele falou: pode. Ele cantou, a troco de um lanche, e o Xande nem voltou. Ele falou: cara, continua, vai embora. E o Xande nem passou, nem... Aí um dia ele estava na casa dele, assistindo televisão, e agora com vocês, Seu Jorge. Ele foi ver, era o rapaz. E o Seu Jorge falou que aquilo ali foi um impulso para ele, sabe? Então, só de frase final: para trás, nem para pegar impulso. Vamos para frente e evoluindo cada vez mais, tá? Obrigado, preso de todos. Bom final de semana, para oração.
Vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, agradecendo pela semana que se encerra, agradecendo por mais um dia aqui nessa casa, que nos acolhe, que nos transforma, que nos ajuda a ser 1% melhor todos os dias, ajuda na nossa evolução espiritual, nessa busca pela justiça divina. Que o nosso domingo seja repleto de coisas boas, que a nossa semana se inicie cheia de bênçãos, que tenhamos a semana tranquila, iluminada, que a espiritualidade nos conforte, nos ajude a sermos esse 1% melhor durante todos os nossos dias. Que assim seja.